Bem, hoje com o diretor de vendas da Laguna Agrícola, o Armando Sentim, vamos falar um pouquinho do trabalho da empresa, que é especialista em peças e soluções para o setor de máquinas agrícolas. Bom dia, Armando. Bom dia, Otávio. Prazer estar com você. Todo nosso. Vem cá, agronegócio cresceu aí exponencialmente nos últimos anos e como é que a Laguna Agrícola tem acompanhado isso e todas essas mudanças, né? Principalmente no que se refere a novas tecnologias? Sim, nós somos um provedor de solução de peças, né? É. A Laguna tem uma história muito interessante. Ela começou em 1918, né? Portanto, completando aí 105 anos, começando a consertar bicicletas e carroças naquele momento, né? Isso evoluiu ao longo do tempo, em 45, para uma distribuição de máquinas agrícolas, depois para distribuição de peças. E nós adquirimos a Laguna, o Grupo Comolati adquiriu a Laguna em 95, né? E o método de trabalho o processo de venda do automotivo ele é muito similar ao processo de venda do agrícola. Portanto, entendíamos que temos uma solução bastante interessante pela capilaridade que nós temos na questão de venda de peça e podemos ser uma solução muito interessante para as revendas agrícolas no Brasil, né? Nós temos aí 18 estados em que nós estamos presentes, com 29 filiais com estoque próprio. Temos aí mais de 50 mil itens para atender esse público, né? Mais de 12 mil itens específicos para a linha agrícola. Então, nós somos um provedor de solução bastante interessante para o revendedor de autopeças e para o mercado agrícola de forma geral, né? Vocês pertencem, então, ao Grupo Comolati, que, como você bem disse, já tinha uma expertise né, nessa área e agregou para entrar para a área agrícola, então. Exatamente. O grupo tem 65 anos, nós temos uma empresa chamada Sama, que tem 100 anos, é o maior distribuidor de peça automotiva da América do Sul, e entendíamos que esse mercado, repito, por ser muito similar ao mercado automotivo, nós poderíamos também ser um provedor interessante de solução, né? No fornecimento de peças, nós temos aí uma quantidade de peça muito grande para oferecer a esse público, né? E por ter uma capilaridade muito grande e também um portfólio muito extenso, seria bastante interessante entrar nesse mercado muito forte, porque é um mercado já consolidado e que só cresce, né, Otávio? Um mercado que só cresce e um mercado que vem aquecendo cada vez mais por conta de novas tecnologias, do aumento da produção, de novas áreas plantadas, diversificação de culturas. Como é que está o mercado nesse momento para vocês? Porque eu imagino que, como um grande grupo, vocês têm um estoque enorme de peças e aí fica mais fácil para a pessoa achar aquilo que ela procura pela proporção, pelo tamanho que vocês têm e, como você mesmo diz, pela capilaridade, aproveitando aí o sistema da rede de Comolati, que já existia. Como é que está o mercado nesse momento para vocês? O mercado está bom, ele está aquecido, né? A pandemia foi uma coisa muito ruim para o mundo inteiro, né? Isso sabido por todos nós. Mas para o mercado de reposição independente, que é o nosso caso, ele foi muito positivo, né? Muita gente reformando os carros, muita gente comprando peça, então foi muito aquecido, continua aquecido ainda, né? E o mercado agrícola não é diferente, né? Ele também está numa crescente e, portanto, e por isso também nós estamos nos envolvendo mais com esse mercado, né? Ô Armando, que público vocês atingem no agro e de que maneira toda empresa tem um plano de expansão e de aumentar o seu portfólio, né? Então, quer dizer, hoje o foco está em que público e aí buscando também, talvez, quem mais? Basicamente é o revendedor agrícola e as empresas do setor, né? Nós procuramos respeitar uma cadeia, né, que é fábrica, distribuição e revenda, né? Nós, portanto, somos um distribuidor que procura respeitar a cadeia, atuando fortemente na revenda agrícola. Porque também essa revenda, ela utiliza muito de peça automotiva, né? Nós vendemos já hoje, temos um foco muito grande
para muita revenda agrícola, né? Tá. Porque uma fazenda ela tem tudo, né? Ela tem os tratores, ela tem caminhões, ela tem veículos leves, né? E a gente entende que por ter essa solução completa, a gente pode ser um bom parceiro para esse cliente, né? Você me disse que vocês estão presentes em 18 estados, é isso? Se eu não me Dois engano. estados com 29 filiais, ou seja, temos mais de uma filial em alguns estados, né? Com estoque local. Ô Armando, como é que é a questão da depreciação da máquina agrícola? A gente sabe que o carro depende muito de manutenção, né? O proprietário é que faz a longevidade do carro. A máquina agrícola, ela trabalha mais pesada, né? Ela encontra um ambiente mais árido, mais duro para trabalho, né? Como é que deve ser uma manutenção correta por parte dos proprietários para que o equipamento não deprecie rapidamente e tenha longa vida? Afinal, são investimentos caríssimos, né? Dependendo da máquina. Sim. Assim, é muito similar ao de um carro, né, Otávio? Porque você tem que respeitar aquilo que o fabricante pede para você fazer, orienta você a fazer, né? Você tem as manutenções, você tem que parar. Por exemplo, quando a colheita ela termina, as máquinas param, é feita uma revisão minuciosa, né? Se trocam peças porque não pode parar naquele momento da colheita, porque é muito importante. A marca trabalha muitas vezes, na maioria das vezes, 24 horas por dia, então ela tem uma severidade muito grande, né? Então, é respeitar aquilo que o fabricante fala, né? Para você fazer. Porque se você coloca ou faz um trabalho que não está especificado naquilo que o fabricante te indica fazer, você tem um problema maior. E aí é um problema porque você parar uma máquina no meio de uma colheita é prejuízo certo, né? Por isso que essa capilaridade também que a gente fala e do portfólio que a gente tem, ela é bastante interessante para o nosso cliente final, né? No caso o agricultor, porque ele vai rapidamente fazer a manutenção ainda no campo, né? Isso que você falou é uma coisa importante. Aliás, estava na minha pauta aqui que eu já ia te perguntar. Com a evolução da tecnologia, com a TI entrando no campo, o 4G, o 5G, hoje, por exemplo, máquinas da Jato, John Deere, New Holland e tantas outras marcas, elas já fazem a manutenção à distância, né? O que fica mais fácil ainda para resolver um problema, fazendo essa manutenção online, à distância e às vezes até reparos e regulagens, né? Vocês entram nessa área também? Não, nessa área não. Nós só somos um fornecedor de peças, né? Tá. Então, assim, o que a gente chama hoje de preventiva, né, Otávio? Isso. Hoje, isso é um trabalho muito sério, porque no passado se fazia muita prevenção corretiva, né? Você já quebrou, você corre para consertar. Hoje, com a tecnologia, você pode prever a quebra daquele produto em determinado momento. Né? E mais, né, Armando? Armando, desculpe te interromper um pouquinho. E mais, né? Antigamente, a máquina quebrava no campo antes da manutenção. O técnico precisava ir lá para ver o que quebrou. Depois, o técnico ia voltar para a cidade para pedir a peça. Sei lá quanto tempo a peça ia demorar para chegar. Hoje, não, né? Hoje é tudo muito mais rápido. Exatamente. Então, hoje... repito, como é muito similar ao automotivo, né? Você pega, por exemplo, as empresas de ônibus, elas fazem muita prevenção, porque se ela sai hoje com o carro quebrado e quebra na rua, ele toma multa do SP Trans, no caso aqui de São Paulo, Com certeza. Né? Isso também, no caso do agrícola, é um baita prejuízo na hora da colheita, né? Então, isso já está muito bem equacionado. E a gente pode comparar também com o mercado da aviação, né? Porque os aviões, eles ficam velhos, mas eles continuam voando, porque a manutenção de um avião, ela é muito precisa e ela é pontual. E você não tem a licença da aeronave continuar voando se ela não fez as trocas necessárias no tempo necessário. Eu estava lendo uma notícia aí nessa semana aqui, um avião norte-americano que foi para a Islândia. Ele, na verdade, é um Boeing 707, aquele 707, conservado até hoje. Tem 20 anos o avião, foi totalmente modificado para ser uma espécie de controller em caso de ataques atômicos, de guerras com armas atômicas, como tem o conflito com a Ucrânia e a Rússia, e as bravatas estão sendo tratadas e ditas dos dois lados. A nação americana está atenta e mandou esse avião para ficar de stand-by lá. E é um Boeing de 20 anos. A mesma coisa é a máquina agrícola. Deu manutenção, está pronta para o trabalho. No fundo, é manutenção no tempo certo. Isso. Tá? Se você fizer tudo que o fabricante manda, no tempo que o fabricante fala, para você seguir isso, você vai ter equipamento por muito e muito tempo.
Você faz as trocas de peça porque elas se desgastam, não tem jeito. Sim. Mas se você fizer isso direitinho, você vai ter o equipamento por muito tempo em bom estado, em condições muito boas de trabalho. Bom, e como é que o pessoal acessa vocês? Como é que faz os pedidos? Na verdade, nós temos um site que era interessante que o nosso ouvinte ou nosso telespectador pudesse acessar, que é o www.distribuidora.com.br/Laguna Agrícola, tudo junto. Tá, e lá tem um catálogo com as milhares de peças que vocês têm em estoque e tudo. Ele pode consultar para saber para saber se vai achar. É claro que ele vai achar. Vai achar. Claro que ele vai achar. Com essa imensidão de fornecimento que você tem, eu comparo isso mais ou menos a uma loja de ferragens, né? Porque o cara tem que ter parafuso de todo, só estou falando de parafuso. E você ter no estoque 60 mil itens, que é o nosso caso, é muita peça, cara. É muita peça. Legal, então. Armando, muito obrigado aí pela participação. E o pessoal anotou aí. Vamos repetir o endereço, então. Qual é? Tá. www.distribuidora.com.br/Laguna Agrícola, tudo junto. Ok. E hein? Manutenção preventiva, amigo. Esse é o nome do jogo. O seguro morreu de velho. É isso aí. Tchau, Armando. Bom final de semana. Muito obrigado, Otávio. Um prazer, viu? Todo meu.